Programa Gente de Palavra, um patrocínio de La Rioja Incorporations, Rei das Carnes, Babo Giovanni e Intermédica. Conseguiram reconhecer pela foto? Não? A personalidade de hoje é um sorocabano da Gema, uma pessoa queridíssima em Sorocaba e que tem uma trajetória muito bonita e que vocês vão conhecer agora. Odir, obrigado pela sua presença, viu? Estou muito feliz de você participar do Gente de Palavra. Odir, conta, nasceu em Sorocaba? Perdiga, primeiro eu gostaria de realmente parabenizá-lo pelo esse novo programa. Você já tem um com sucesso, agora pelo segundo. Obrigado. Eu fico muito contente que realmente você, nessa nova atividade sua, você está chegando aonde você sempre almejou. Você tem que crescer, né, Odir? Não tenha dúvida. Então é o seguinte, Perdiga, eu sou sorocabano realmente da Gema, nascido e criado aqui no Além Linha, justamente no bairro São Felipe, perto do Cemitério da Saudade. Odir, quantos irmãos? A minha família, meu pai era muito modesto, só eu com a minha irmã. Ah, 2 irmãos. Seu pai é família Migliorini, muito conhecido de Sorocaba, né? Exatamente. E a família Migliorini, sim, a família Migliorini é uma família grande, tradicional lá da Vila Santana também. E o seu pai em particular é uma pessoa, primeiro São Bentista roxo, né? Não se fala. Fora o São Bento era o Corinthians que ele torcia. Seu pai tem uma história muito interessante. Quantos anos ele teve um salão de barbearia, né? Quantos anos, Odir? Então, meu pai, como você falou, ele é um São Bentista roxo, corintiano, e ele sempre trabalhou no ramo de barbearia. Ele foi pioneiro lá na zona Vila Santana, no Além Linha ali. Ele teve salão lá quase 60 e poucos anos, quase 70 anos. Conhecidíssimo ali, não? Totalmente. Ele praticamente tinha 2 aposentadorias. Entendeu? E muito querido, né, Odir? Por todo mundo, meu né? pai, inclusive meu pai, ele era uma pessoa assim muito sincera e politicamente, ele quando estava no partido, ele gostava muito do Armando Panunzio. Ah, doutor Armando. Então o Armando ia cortar o cabelo com ele, o Crespo. Que legal. Então os outros políticos que iriam lá, ele sempre fiel ao doutor Armando e ao Crespo. Da época. Inclusive os políticos, os outros sabiam, né? O próprio Flávio, o próprio Renato, entendeu? E mais respeitavam, né? Respeitavam, o Teodoro Mendes. Então, seu Migliorini era um ícone mesmo, né? E, Odir, a infância, qual a primeira escola? Eu comecei a primeira escola, eu comecei no Baltazar Fernando, ali na rua Baltazar Fernando mesmo, na Vila Santana. Vila Santana. Foi o grupo escolar. Fez o primário ali, né? O antigo primário. Depois eu comecei na Organização Sorocabana de Ensino, fazendo o ginasial. Antigamente era o ginásio, né? Depois do ginásio? Depois do ginásio eu fiz a contabilidade também na OSE. Sim, na OSE, Organização Sorocabana de Ensino. Da família do Fonseca. Do Fonseca, do Arthur, nossos amigos lá. Do Nelson, do Raul, da turma toda. E depois eu vim a fazer a faculdade de administração de empresa. Terminei também. Nesse período aí que você estava estudando, você teve uma passagem por uma indústria muito famosa em Sorocaba, né? Isso, exatamente. Eu sou de origem humilde. Eu iniciei inicialmente a minha carreira foi junto com meu pai, numa cadeira de barbeiro. Eu fiquei lá com ele acho que 2, 3 anos. Aprendeu a profissão. Isso. Porque meu pai era uma pessoa que ele queria que você trabalhasse. Ou você vai trabalhar ou vai estudar. Certo. Não podia ficar parado. Então eu não gostava muito de estudar. Então eu falei, eu vou começar a trabalhar. Mas daí eu vi que não ia ter muito futuro, apesar de ser uma profissão digna, lógico. Digna. Meu pai tanto que seu pai criou a família toda, exatamente. Né? Sem dúvida. Então daí eu entrei na Santa Maria. Na indústria Santa Maria? Isso. O seu Pascoal Pólice, né? Que era o diretor lá da Santa Maria, né? E ali na Nogueira Padilha. Na rua Santa Maria. Santa Maria com a Newton Prado. Isso. Na esquina ali. Que ele também, inclusive os filhos dele são nossos amigos, né? São, o Júnior, o Valtinho, todo de campo e tal, E de lá, da Santa Maria, você saiu e foi para São Paulo. Então, nessa época, você já falava em crise, né? Essa crise sempre existe. Então, teve uma crise da indústria têxtil
E eu entrei no corte. Então, eu só que falei o seguinte, eu falei, poxa, pai, eu voltar no salão não vou. Certo. Então eu peguei minha malinha e fui para São Paulo. Foi para São Paulo, arriscar a vida em São Paulo. Arriscar a vida em São Paulo. Chegando lá, eu fui fazer um teste no Banco América. Banco América. Que era da família do Herbert Levy, entendeu? Então, sim. E fui feliz, consegui passar. E o banco, esse banco, você me contou, ele foi transferido para Sorocaba, a oportunidade que você acabou trazendo, né? Vindo para cá, né? Então, daí quando eu estava no banco, eu vi falar que ele ia abrir em Sorocaba. Então, eu já fui no departamento pessoal, fui lá, comecei... Já começou a fuçar, né? Trabalhar, né? Lógico. Tem que estar sempre a antena ligada. Ligado, né, Odir? Isso, ligadíssimo. E daí o que aconteceu? O banco realmente abriu em Sorocaba. E eu fui feliz, vim para Sorocaba. Veio para Sorocaba. E olha, depois, aqui em Sorocaba, você teve uma carreira brilhante, né, Odir? Eu era jovem e acompanhei junto com você, embora tinha uma atividade automóvel, mas eu lembro que até fazia alguns financiamentos no Itaú e você era o gerente. Odir, você era muito carinhoso com todo mundo, brincalhão. Odir era muito querido, uma pessoa muito querida. Você teve uma passagem muito interessante para o Itaú, né? As pessoas que estão em casa, naquela época você foi o primeiro gerente a não ser transferido de uma agência. Você fez toda a sua carreira em Sorocaba, sem nunca ser transferido para nenhuma outra cidade, né? Realmente, Perdiga. Daniel, quando eu entrei já para o Itaú também já estava expandindo. O Itaú, o banco maior era o Bradesco. E a diretoria do Itaú queria passar o Bradesco, mas era uma época difícil, não conseguia, porque o Bradesco estava muito na frente. Certo. Então, daí o que aconteceu? O banco em Sorocaba começou a já encampar alguns bancos. E nessa época nós encampamos o comercial e foi encampado o América que eu trabalhava. Então, daí que eu fui para o Itaú. Da do América você já foi para o Itaú. Daí, no Itaú... Você fez essa carreira brilhante. Daí eu fiz essa carreira que você está falando. Daí eu abri uma agência pioneira em bairro, que foi no Cerrado, a primeira agência de bairro em Sorocaba. E outra coisa interessante, parece-me que naquela época você foi um gerente que ganhou luvas, né? Você não foi? Teve uma coisa para ir para o Safra. Não, eu disse um comentário na cidade. Tal era o seu conhecimento na cidade, a sua carteira de clientes, né? A sua credibilidade junto à clientela, que o Banco Safra, quando te levou, parece que pagou uma luva, uma coisa assim, para você se transferir. Mais ou menos isso ou não? Exatamente. Eu vou te explicar direitinho o que aconteceu. O Safra também estava, na época, já começou a entrar no Brasil e expandindo para o interior. Abriu primeiramente em Campinas, daí já vinha para Sorocaba. E ele tinha um convênio com o Itaú, que as agências que o Itaú transferisse, saísse, fizesse outra agência, ele ficaria com a agência. Sim. Então, nessa época, veio um diretor... Inclusive, é muito meu amigo Geraldo Natal Madureira. Ele veio ver o prédio, analisou e tal, falou, o Safra vai comprar esse prédio aqui. Eu falei, que bom. E daí ele perguntou, você teria interesse em sair do Itaú? Eu falei, poxa, mas eu tenho uma carreira no Itaú e tal. Daí eu percebi que ele sinalizou com uma oferta muito boa. Eu falei, poxa, eu posso estudar. Ele falou, faça seu preço. O quê? Então daí eu fui até modesto, porque eu somei todo o meu tempo, se fosse mandado embora, quanto eu receberia e tal, e joguei um ágio em cima. Certo. Foi uma grana muito boa. Isso aí veio futuramente dar... Isso que eu ia falar, isso daí te deu... você era uma pessoa muito econômica, a Nazira te ajudava também, te adicionava, o Dia era uma pessoa muito segura, muito prudente e muito bem relacionada. Esse dinheiro te serviu para que você também entrasse na área imobiliária nessa ocasião, não foi? Exatamente. Daí o que aconteceu? O meu ordenado na época dobrou. Eu tive algumas regalias, trabalhava muito mais. E também tive uma escola espetacular do Safra. Como hoje, até hoje, certo. O Safra quem trabalha lá realmente sai com um know-how muito bom. Né? Então o que aconteceu? O meu salário dobrou. E eu tive essa grana, que eu também comecei a trabalhar, e comecei a fazer alguns empreendimentos imobiliários com meu amigo... Mas não conte ainda. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, onde o Odir vai contar para vocês como ele começou na área imobiliária.